Salut amico, mi nome è Vinicio, kaj hodiaŭ mi instruos vin kelkajn aferojn pri baza Esperanto. Ĉar mi pensas ke estus mojosa se mi instruos vin. Sed nun mi parolu portugale, ĉar mi scias ke se vi estas ĉi tie por eklerni Esperanton, vi ne scias kiel paroli Esperanto. Do la subtextojn helpos vin, né? Então vamos falar em português agora. Olá, eu sou Vinícius e hoje nós vamos ver algumas coisas sobre Esperanto básico, né? Eu vou falar muito breve sobre a ideia, como se apresentar e a gramática mais simples possível e vou deixar algumas recomendações de como vocês prosseguirem com o aprendizado. Vamos lá? Bom, mas vamos primeiro entender o que é o Esperanto de fato. Resumidamente, brevemente, vamos lá. No século XIX, um homem chamado Lázaro Ludovico Zamenhof, ele decidiu criar seu próprio idioma após perceber que cada um no seu vilarejo falava várias línguas diferentes, e essas barreiras linguísticas acabavam atrapalhando na comunicação. Então foi inventado o Esperanto. Lembrando que o Esperanto não é a primeira tentativa de fazer uma língua artificial que tornasse acessível e popular às pessoas. Houve também o Volapük, mas ele não deu muito certo como o Esperanto por conta da ideia, facilidade e simplicidade. Então, certo, pra gente pegar a ideia central do Esperanto, brevemente assim, rapidinho, vamos lá. O que é? Um idioma artificial feito para ser um idioma auxiliar e quebrar barreiras linguísticas. Quais são as suas ideias, os seus princípios? Simplicidade, acessibilidade e, acima de tudo, não pertencente a ninguém. Isso é, um idioma neutro, de todos. Unue ni lernu la alfabeton. Então, primeiramente, vamos aprender o alfabeto em Esperanto, certo? O alfabeto em Esperanto ele possui uma pronúncia regular e inalterada. Como assim? Todas as palavras elas vão ser lidas como elas são escritas. Não tem alteração na pronúncia, como no português, onde, por exemplo, o X ele pode ter som de S, pode ter som de KS, de Z. Então, no Esperanto isso não acontece. Vamos aprender o alfabeto primeiro. A, bo, so, cho, do, e, fo, go, jo, ho, ho, yo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, zo. Essas são as letras do Esperanto e cada uma delas elas tem a sua pronúncia única. A sua pronúncia é equivalente ao seu nome, como por exemplo a letra so vai ter sempre o som de TS. Como por exemplo na palavra cerbo, que significa cérebro. Então vamos agora só dar uma analisada nas mais incomuns que a gente acabou vendo, né? Primeiro vamos começar com a cho, que é este C com esse chapeleto, que quer dizer chapeuzinho em Esperanto. E o nome técnico seria circunflexo. O C com circunflexo, letra cho, ela tem o som de ch, cha, cha, chi, cho, chu, como em tchau. A próxima letra seria a letra jo. A letra jo, G com circunflexo, vai ter um som sempre de DJ. Como algum exemplo, seria a palavra joy, que seria aproveitar. Mijoias. A próxima letra seria a letra ro, a letra mais rara do Esperanto. Essa letra ela foi muito pouco utilizada, por causa que sua pronúncia ela foi sendo substituída por conta da pronúncia popular e acessibilidade de que era mais fácil a ser pronunciado pelo K. A gente pode encontrar na palavra, por exemplo, alquimia. Alchemio, mas hoje ela é pronunciada como alquemio. Tecnologio, hoje ela é pronunciada como tecnologio. Chemio, hoje é pronunciada como chemio. Então, a sua pronúncia ela foi mudando com o tempo e isso acabou sendo um costume. Ambas as formas estão certas, mas algumas são mais fáceis de ser pronunciadas. A próxima seria a letra Jo, que é este J com acento circunflexo. A letra Jo a gente pode encontrar na palavra, por exemplo, jaldo, que significa quinta-feira, e ela sempre vai ter esse som de jaje de joju, queijo. A próxima seria o S com acento circunflexo, também sho. O sho, ele tem esse som de CH do português, X, em xícara, por exemplo. Alguns exemplos a gente pode dizer, pode ser o verbo shandi, que quer dizer mudar, né? Shuo, sapato. A gente tem essas letrinhas especiais que tem o circunflexo. Contudo, tem outras duas letrinhas que vocês provavelmente viram passando assim, que vocês bateram o olho e falaram, por que tem duas dessas, né? Por que essa letra tem esse som? E eu tô falando da letra yo, que no caso seria
o J, representado pela letra J. O Io, ele tem esse som por causa que alguns idiomas eslavos, eles possuem o som de Y representado pela letra J. No Esperanto não é muito diferente, então a gente pode ver no final de palavras que terminam com J que elas vão ter o som de Y. Então, hundoi, cachorros, semaino, semana, tudo, sempre que tiver este J, tem um som de Y. E aquele O, né, que é aquele Uzinho com uma curvinha em cima, ele vai ter o som do W. Alguns exemplos a gente pode citar Rodial, Morgal e Hieral. Todas elas têm este U no final. O Io e o O, para que eles servem? Eles funcionam como semivogais, então elas não vão ter o som muito concreto de uma vogal, elas vão ser breves e elas também ajudam a determinar qual vai ser a sílaba tônica. Vale lembrar que no Esperanto todas as palavras são paroxítonas e isso significa que todas elas possuem sua penúltima sílaba como a sílaba tônica. Uns exemplos: hundo não é hunto, achete não é achete nem acheti, é achete. É a penúltima sílaba sempre vai ser a sílaba tônica. Tudo bem, então vamos agora prosseguir para algumas bases gramaticais do Esperanto, certo? Primeira delas, o alfabeto ele é 100% fonético consistente. Então, como eu disse, todas as palavras elas vão ser lidas como são escritas sem exceções. Desde palavras simples como banano, que significa banana, até palavras mais complicadinhas de serem pronunciadas, como o verbo si, que quer dizer entender, saber. Todos os substantivos eles são terminados em O. E todos os adjetivos são terminados em A. E como é que isso pode ser aplicado gramaticalmente? A gente pode começar por exemplo, da raiz amigo. Se nós dissermos amico, a gente está querendo se referir que algo é um amigo, né? Um exemplo, li estas amico, li estas mi amico, né? Ele é o meu amigo. Se a gente dizer li estas amica, a gente está dizendo que ele é amigável. Então, sempre que for o, vai ser um substantivo. Sempre que for a, um adjetivo, uma qualidade. E quando é terminado em J, o J ele é o plural das palavras. Então, como no português e em outros idiomas a gente coloca um S no final, o Esperanto ele funciona quando a gente coloca a letra J no final. A J no final é igual a plural. Uns exemplos. Mi havas du ruĝajn pomojn. Então, eu tenho 2 maçãs vermelhas. E agora, uma terminação assim que a gente pode encontrar muito frequentemente e que ferra a cabeça de todo mundo que fala alguma língua latina ou derivada é a terminação N. A terminação N, ela consiste, no caso, acusativo. O acusativo é muito mais simples eu fazer um vídeo separado, por causa que ele tem um uso muito complicado, que às vezes falando eu mesmo acabo esquecendo, né? Falando Esperanto aí há 3 anos e não sei usar o acusativo com frequência na fala. Como é que o acusativo funciona? Bem brevemente. Sempre que houver um verbo que exige algum tipo de complemento, a gente vai aplicar o acusativo. Um exemplo. Me amas vin. Eu amo. Amo o quê? Faça a pergunta. Eu amo o quê? Eu amo você. Me amas vin. Vem o N no final com o acusativo. Tá, beleza. Vamos aprender a conjugar verbo no Esperanto 2 palitos. Vamos lá. Como é que os verbos funcionam no Esperanto? Enquanto no português o nosso pronome pessoal ele sempre vai acabar influenciando na conjugação do verbo, o Esperanto é o pronome pessoal que define de fato como o verbo é conjugado. Vamos entender isso melhor. No português a gente fala eu faço, tu fazes, ele faz. Usar o verbo fazer é um exemplo perfeito porque é um verbo irregular e cada pronome pessoal possui a sua conjugação específica. Entretanto, no Esperanto não tem dificuldade alguma. Você aprende qual que é o verbo, você já sabe conjugar ele em todas as pessoas. Vamos lá. Verbo fazer em Esperanto. Fare. Terminação I, sempre terminação de verbo. Fare. Mi faras, vi faras, li faras, chi faras, di faras, ni faras, oni faras, ili faras. Então, é muito consistente e regular. Tem I no final, tem essa conjugação. Se você quer conjugar o verbo, você precisa colocar primeiro o pronome pessoal, mi, vi, si, li, chi e por aí vai. Depois você tem que colocar o verbo conjugado com a sua terminação adequada,
Agora, se eu quiser conjugar no presente, a gente vai trocar esse, por exemplo, no faras, a gente está colocando o presente terminação as. Fare, faras no presente. Se eu quiser falar do futuro, como é que eu falo? Mi faros. Mi faros, terminação os. Se eu quiser falar do passado, como é que eu vou fazer? Mi fares, terminação is. E se eu não tiver muito afim, tiver que cogitar, eu queria dizer, eu faria, que seria o condicional. O condicional seria o S, mi faros tio, se nestos pro tio. Então eu faria isso se não fosse por aquilo. Quer falar de condicional? Terminação US. Agora, se você quiser dar uma ordem, faça aquilo, você vai ter que usar a terminação U, vi faro tio. Mas geralmente, assim, por conta de contexto, o imperativo ele não precisa necessariamente conter o pronome possessivo, porque quando a gente está dando uma ordem, a gente geralmente está se referindo a alguém que vai escutar. Então, se eu falar, por exemplo, faça isso, você vai estar entendendo que eu estou falando de você. Agora, se eu quiser justificar para um grupo de pessoas, vi faro tio, vocês façam aquilo.